Pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje vai ser sobre perdas pós-colheita, um assunto bastante interessante e pertinente, né? Que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? As perdas pós-colheitas que ocorrem, né? De frutas e hortaliças. Então, pessoal, se a gente for considerar as perdas de alimento que ocorrem no mundo, cerca de um terço dos alimentos são perdidos em algum ponto da cadeia produtiva, né? Então, se a gente for considerar a perda que ocorre no mundo, é muita, né? Um terço de tudo que é produzido é perdido em alguma parte da cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva de frutas e hortaliças é bastante extensa, porque se a gente for considerar a fase, temos a fase de colheita, né? Que a gente já pode considerar grandes perdas, né? Que ocorrem durante a colheita, durante o transporte, durante a recepção no packing house, durante o processamento, onde as principais perdas pós-colheita ocorrem durante o transporte e o manuseio, né, nos packing houses, nos processamentos que a gente viu nas aulas anteriores, como recepção, seleção, limpeza, classificação, né, dos frutos. Então, gera as principais perdas ocorrem nessa fase, né? Depois, durante o armazenamento, ocorrem perdas durante a comercialização, até chegar no consumidor final, pessoal. É uma cadeia muito extensa, então é muito grande as perdas que ocorrem em cada etapa dessa cadeia produtiva. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, cerca de 1,3 bilhões de toneladas são perdidas de alimento anualmente a nível mundial, pessoal. Então é muita comida. Dava para produzir pirâmides de comida. Ou seja, o que é perdido anualmente de comida é o equivalente a 8 Torres Eiffel, para vocês terem uma ideia de como é grande a quantidade de comida que é perdido anualmente, a nível mundial, a nível do Brasil, né? Então, é um dado muito alarmante, preocupante, né? Porque a gente passa por uma fase difícil, né? Agora na pandemia, muitas pessoas sem conseguir trabalhar, né? Sem conseguir levar sustento para as famílias, né? E a gente vê esses dados alarmantes de perdas pós-colheita que ocorrem, né? Onde esses alimentos poderiam estar na mesa dessas pessoas que mais necessitam, né? Consumir, utilizar esses alimentos. Então é um grande desafio que a humanidade, né, de forma geral, enfrenta, que é tentar reduzir essas perdas pós-colheita. Então, pessoal, trazendo aqui para o Brasil, né, para a nossa realidade, se a gente for levar em consideração, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas a nível mundial, ele só perde para a China e para a Índia, né? Então, o Brasil tem uma importante posição na produção de frutas, mas mesmo assim, pessoal, o Brasil, cerca de 50%, em média, 50% de tudo que é produzido no Brasil, de frutas e hortaliças, são perdidos por perdas pós-colheita. Então, é um dado alarmante. Então, de tudo que a gente produz, metade de tudo que é produzido é perdido na pós-colheita. Então, é um dado muito preocupante. Aí eu pergunto a vocês, e de quem é a culpa dessa grande perda de alimentos que a gente vem passando, que o Brasil passa, o Brasil enfrenta? Então, pessoal, se a gente for considerar, é um conjunto de ações. É difícil a gente conseguir identificar um único culpado, né? Um conjunto de ações que culmina nessa perda pós-colheita, que pode atingir até a 50%. Essa perda pode ser para menos, para mais, pode ter uma variação, mas em média, metade do que é produzido é perdido. É perdido no transporte, é perdido na colheita, na transformação da matéria, na industrialização, no packing house, é perdido na comercialização, é perdido no armazenamento. Então,
o difícil de conseguir minimizar essas perdas, porque a cadeia produtiva ela é extensa e em cada parte da cadeia produtiva vai ocorrendo perdas e essas perdas vão somando até chegar a esses dados alarmantes. Mas como é que a gente poderia tentar minimizar essas perdas? A gente vai ver na aula de hoje, mas em relação à questão política, social e econômica, uma forma de tentar reduzir essas perdas pós-colheita é mais investimento, né? Mais incentivo, principalmente do governo federal, né? Com políticas públicas que possa vir a reduzir essas perdas pós-colheita. E o que falta muito, pessoal, é informação, é conhecimento, é levar conhecimento em toda a cadeia produtiva. Porque muitas vezes falta informação do produtor rural, do homem do campo, por exemplo, de como realizar a colheita, de como manipular esses alimentos para reduzir as perdas pós-colheita, falta treinamento, cursos de capacitação, dias de campo, falta essa ligação mais intensa da extensão rural, do extensionista com o homem do campo para levar informações, né, conhecimento, não só para o produtor rural que está ali no campo, mas para toda a cadeia produtiva, né, incentivo de como realizar o transporte adequado, correto, como fazer todas as etapas de processamento no packing house, como fazer a comercialização, o armazenamento desses produtos, desses alimentos. Então falta mais conhecimento, informação, porque a gente tem muitos profissionais, mas muitas vezes esses profissionais não estão capacitados. Falta mais profissionais na área de pós-colheita, né, que conheça a fisiologia dos frutos, das hortaliças, que conheça mais a fundo quais são os principais danos que podem afetar a qualidade desse alimento, como por exemplo danos mecânicos que podem ocorrer durante o transporte, o manuseio, né? Danos fisiológicos que podem ocorrer durante o armazenamento, danos patológicos, né? O surgimento de doenças que pode ocorrer e que pode afetar diretamente a qualidade do alimento. Então falta mais esse incentivo. Então se houvesse mais esse incentivo, talvez essa perda pós-colheita ela iria reduzir. Então falta mais esse olhar, né? Esse olhar, porque, pessoal, essa perda pós-colheita, essa perda de alimento, ela acontece há muitos anos, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Então falta mais esse apelo, mais divulgação sobre essas informações para tentar reduzir essas perdas. E pensando em outros países latino-americanos, por exemplo, o Brasil, essas perdas são muito altas em relação a outros países. Então o Brasil precisa melhorar bastante e tentar reduzir essas perdas pós-colheita. E nós, vocês, né, como profissionais, né, que vão se tornar, né, engenheiros agrônomos, pessoal, tem também esse desafio na mão, de tentar reduzir as perdas pós-colheita. Então, pessoal, aqui a gente temos onde ocorrem as principais perdas durante o processo de colheita e de pós-colheita. Então, qual é o caminho dessas perdas? Então, cerca de 10% de todo o desperdício ocorre ainda na colheita, né? Então, isso pode ocorrer quando a colheita é feita atrasada, né? Quando, por exemplo, o fruto atingiu a maturidade fisiológica e demorou para fazer a colheita, então pode ocorrer perdas, né? Sem essência de fruto. Quando esse fruto ou hortaliça permanece muito tempo no campo, pode ocorrer alta precipitação, variação de temperatura que pode afetar a qualidade desse produto, né? Então provoca essas perdas durante a colheita, né? O manuseio inadequado, quando a colheita é feita nas horas mais quentes do dia, alta exposição dos frutos aos raios solares, tudo isso pode afetar a qualidade do produto, do alimento e provocar perdas durante a colheita, que pode chegar até 10%. E pessoal, onde ocorre a maior perda
pós-colheita é no manuseio e no transporte. No transporte, pessoal, a gente sabe que a maioria das estradas do nosso país, né, são estradas é, esburacada, né, danificado, o asfalto perdido, né? Então, isso afeta diretamente a qualidade dos alimentos, né? Muitas vezes o transporte é feito de forma inadequada, a céu aberto, né? Onde os produtos, os alimentos recebem chuva, variação recebe diretamente a exposição dos raios solares, então tudo isso afeta a qualidade. Outro fator é o manuseio, né? Que começa desde a colheita até a industrialização, o processamento no packing house, né? Então, no packing house a gente viu nas aulas passadas que é constituído por uma cadeia de processos, né, que o alimento passa. Então, em cada fase dessa cadeia vai ocorrendo perdas de pós-colheita, que contribui para uma perda de 50%, né? Então, a maior perda ocorre no transporte e no manuseio dos alimentos. E cerca, pessoal, de 30% ocorre nas centrais de abastecimento, né, como a CEAGESP, né, em São Paulo é um exemplo, né, em Boa Vista, né, também tem os centros de distribuição, né, onde as pessoas fazem a compra, né, desses produtos para comercialização, né, então desses locais de abastecimento tem uma perda em torno de 30%, né, que está relacionada a um armazenamento inadequado, a embalagens inadequadas, manuseio inadequado, que pode provocar essas perdas de até 30%. E 10% das perdas, pessoal, elas são diluídas entre os do supermercado até o consumidor final, né? Na comercialização ocorrem essas perdas, né? Muitas vezes frutas, hortaliças estão armazenadas nos supermercados em quitandas de forma inadequada, né? Contribui para a perda pós-colheita, a senescência de frutas, né, de hortaliças, né? Então tudo isso vai culminar em perdas. Então, nosso objetivo é tentar reduzir o máximo essas perdas na colheita e na pós-colheita. Então, pessoal, o que é a perda pós-colheita? A gente pode conceituar como alterações que ocorrem do produto, né, no alimento, no fruto, na hortaliça, após a colheita, né, que deprecia a qualidade, né, e impede o seu consumo, né, então a perda pós-colheita é caracterizada por alterações, né, que ocorrem no alimento, né, alterações que podem ser de ordem física, né, como danos mecânicos, de ordem fisiológica, né, como alterações fisiológicas, ou patológica, né, o desenvolvimento de micro-organismos, né, que vai afetar, vai depreciar o alimento, né, e vai impedir o seu consumo e vai contribuir para as perdas pós-colheita. Então, pessoal, aqui a gente vê, tem exemplo de centros de distribuição, esse aqui é a CEAGESP em São Paulo, né, que é um dos maiores pontos de distribuição de alimentos, né. Então, aqui, grande parte, em torno de, a gente viu, de 30% das perdas pós-colheita ocorre nos centros de distribuições, onde a gente pode observar, né, ó, a gente já observa folhas, né, caídas aqui, então durante o transporte, o manuseio, muitas vezes a embalagem é inadequada. A gente for observar, ó, a gente só observa embalagens de madeira e a gente viu na aula passada, né, pessoal, que uma das piores tipos de embalagem são as embalagens de madeira, né, que como é difícil a higienização dessas caixas de madeira, então favorece a contaminação com patógenos. A superfície também é muito áspera e pode provocar danos mecânicos aos alimentos, né? Então, uma das tipos de embalagem que não são recomendáveis, né? Que tá, aos poucos está tentando se diminuir, né? Porque é um tipo de embalagem que pode aumentar essa perda pós-colheita, né? Então, deve ser evitada. O que a gente vê outro centro de distribuição, olha a quantidade de laranja, né, pessoal, no chão aqui,
ao desperdício que ocorre durante esse manuseio, essa distribuição nos centros. Tem que ter cuidado também com o empilhamento, né, de embalagem, que pode provocar danos mecânicos. Que a gente observa em outros centros de distribuição ao longo do país, como por exemplo aqui a gente tem São Paulo, mas aqui a gente tem no Mato Grosso, a gente vê armazenamento de mandioca de forma inadequada, né? Em caixotes de madeira, esse empilhamento pode provocar danos mecânicos. Aqui a gente tem o empilhamento de mamão, né? Que também pode causar danos mecânicos. Aqui a gente tem o packing house para banana, ó, a gente observa o empilhamento de banana, né? Caixotes de banana, que principalmente a banana, né, é bastante sensível a danos mecânicos, como por exemplo, pessoal, é difícil a gente encontrar ou na feira ou no supermercado, por exemplo, uma banana sem nenhuma dano mecânico, ou seja, uma banana limpa. Normalmente a gente sempre encontra pontuações escuras, né? Qualquer que seja o dano, a gente encontra. Então é difícil a gente encontrar uma fruta, uma hortaliça limpa, sem a ausência de danos mecânicos, principalmente frutas. Aqui, pessoal, a gente vê é, laranja, né, embaladas, né, em caixotes de madeira, né, e a gente pode observar, ó, que essas laranjas que estão aqui expostas, provavelmente essa superfície aqui da caixa de madeira está exercendo uma pressão sobre o fruto, né? Então está provocando danos mecânicos, né? Também essas aberturas que favorecem a exposição direta aos raios solares, que pode afetar a qualidade, né? Que a gente observa caixotes de madeira, né? Já com um aspecto escuro, né? Provavelmente já contaminados, que pode favorecer ao desenvolvimento de patógenos e afetar a qualidade dos frutos. Aqui, pessoal, a gente tem alguns atributos de qualidade dos frutos, onde a gente pode avaliar a aparência através do tamanho, da forma, do peso, da cor, da presença ou não de defeitos, né? Então, o consumidor, por exemplo, ele avalia muito a aparência na hora da compra, né? Ou seja, ele quer um produto com um tamanho característico, né, para aquele fruto, para aquela hortaliça, uma forma, um peso, uma cor, né, de acordo, que é uma textura adequada, firmeza, suculência, né, fibrosidade, dependendo do alimento. Ele quer um sabor, um aroma de acordo com aquele alimento, né. Ele quer a presença de um valor nutritivo, né, que é grande importância, né, presença de lipídios, vitaminas, minerais, fibras e carboidratos, né, e ele quer, acima de tudo, um produto de segurança, sem contaminação por defensivos, por micro-organismos, né, então ele quer um produto de qualidade. Então, em relação à aparência, aqui a gente pode observar na parte de cima alguns defeitos, né, que a gente pode encontrar no mercado, né, de alguns produtos. Então, essa aparência já afeta a aceitação pelo consumidor, né? Aqui a gente observa os alimentos com padrão normal, né? Mas aqui em cima, possivelmente, esses alimentos, esses vegetais vão ser rejeitados pelo consumidor, né? Que muitas vezes compra apenas pela aparência, né? Então, isso vai contribuir para as perdas pós-colheita. Outro fator, sabor, né? Que está relacionado ao aroma, doçura, acidez ou a astringência do fruto ou da hortaliça, né? Então, a colheita inadequada, o transporte, o manuseio, a distribuição de frutos e hortaliças pode afetar a qualidade do fruto, né? Pode afetar o sabor, né? O aroma, a doçura, a acidez, a astringência, né?
Então, é um fator importante, né, para garantir a qualidade do produto. O valor nutritivo muitas vezes pode ser perdido durante a pós-colheita, né? Isso ocorre muitas vezes quando se tem um armazenamento inadequado, né? E o fruto continua as suas reações metabólicas, então para o fruto respirar ele precisa degradar substâncias, então pode ocorrer a degradação de lipídios, de fibras, de vitaminas, de minerais, de carboidratos pelos frutos, né? E que pode ocorrer a perda do valor nutritivo dos alimentos, né? Então isso pode ocorrer. E, acima de tudo, o consumidor ele busca uma segurança, né? Um produto de qualidade, né? Agora, pessoal, a gente vai falar dos principais tipos de perda na pós-colheita, onde a gente pode classificar as perdas em perdas quantitativas, né, que como o próprio nome sugere, é perdas em relação à quantidade, a números, a valores, e a principal perda quantitativa é a perda de peso do fruto. Normalmente, pessoal, essa perda de peso pode ocorrer durante o armazenamento inadequado. Por exemplo, quando o fruto ele é armazenado a, a baixa umidade relativa do ar, pode ocorrer do fruto perder água para o meio, né, para o ambiente, e ocorrer a perda de peso, né, que é observada através do murchamento do fruto, né? Às vezes a gente vai no supermercado e encontra, por exemplo, uma maçã murcha. Isso ocorreu porque ocorreu uma perda de peso, né? Onde a maçã perdeu água para o ambiente, né? E ocorreu o murchamento, né? Então pode ocorrer essa desidratação, né? Pode ocorrer também a formação de podridões, né? De patógenos, como fungos, que também pode reduzir a perda de peso, né? Do fruto. E a senescência de frutos também provoca essa perda de peso, né? E afeta diretamente a aceitação, né? E a qualidade desse fruto. Outro tipo de perda é a perda qualitativa, que está relacionada à qualidade do fruto, né? Como aparência, cor, textura, né? Formato, que também são características muito observadas pelo consumidor, né? Na compra, na aquisição de alimentos. Podemos ter também, pessoal, perda nutricional, né, que é perda do valor nutricional dos alimentos, né, como eu disse, isso ocorre porque quando é feito um armazenamento inadequado, quando os frutos, as hortaliças são expostos a excesso de calor, né, isso pode provocar aumento da atividade metabólica do fruto, né, ele continua com intenso metabolismo, ou seja, continua com intensa produção de etileno, intensa respiração, então o fruto começa a degradar substâncias para se manter vivo. Então pode ocorrer a perda de vitaminas, de lipídios, de proteínas, de carboidratos, né, de fibras. Então pode ocorrer perda nutricional, que afeta diretamente a nossa saúde humana, né, que a gente precisa desses nutrientes presentes nos alimentos, né, para o nosso desenvolvimento, então pode afetar. Outro tipo de perda, pessoal, é a perda sensorial, que se dá em função de alterações na textura do alimento, né, em relação à presença de ácidos, açúcares, perda de aroma, que pode ocorrer durante um armazenamento inadequado, né, então pode ocorrer essa perda sensorial. Podemos ter também, pessoal, perdas fitopatológicas, né? Que é o surgimento de doenças, né? Principalmente de fungos, que é muito observado na pós-colheita, né? Então, uma das principais perdas que ocorrem são perdas fitopatológicas pelo desenvolvimento de patógenos, principalmente fungos. E pode ocorrer, pessoal, essas perdas fitopatológicas, elas podem ocorrer no próprio campo ainda, quando
se tem atraso na colheita, né, quando os frutos, hortaliças permanecem por muito tempo no campo, né, então as condições ambientais podem favorecer ao desenvolvimento de patógenos, principalmente o aumento da umidade relativa do ar, né, o excesso de umidade pode favorecer. Também pode ocorrer, além da colheita, pode ocorrer perdas fitopatológicas no momento no armazenamento, né, quando o armazenamento é feito de forma inadequada, quando se tem excesso de umidade relativa do ar, pode provocar o desenvolvimento de patógenos e afetar a qualidade do alimento. Temos também, pessoal, perdas físicas, né, causadas por danos mecânicos, por impacto do fruto, né, a embalagem, ao manuseio. Os danos físicos também são caracterizados por lesões, né, que ocorrem durante o manuseio, a colheita e a pós-colheita do fruto, né. Por isso que é importante ter esse rigor de qualidade, né, um rigor na colheita, no transporte, no processamento, no manuseio para garantir a qualidade do fruto. Aqui a gente tem exemplo de danos por compressão do fruto nas caixas, nas embalagens, né, que são caracterizados por danos mecânicos, né. Então, por exemplo, pessoal, esse dano mecânico, além de desvalorizar a aparência do fruto, também esses danos normalmente aumenta o metabolismo do fruto, né, e acelera a senescência. Esses danos também são porta de entrada para patógenos, né, então vai culminar em perda pós-colheita. Temos também, pessoal, as perdas fisiológicas, que são provocadas por agentes biológicos, que as perdas fisiológicas elas são caracterizadas por modificações ou alterações das células do fruto, né, ou da hortaliça, que a gente viu em aulas passadas, né, que são chamados de distúrbios fisiológicos, né, onde ocorrem alterações ou modificações nas células dos frutos, né, e essas perdas ocorrem principalmente durante o armazenamento de frutos, que são chamados de distúrbios fisiológicos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, a lanosidade em pêssego é um distúrbio fisiológico que ocorre durante o armazenamento inadequado, onde o fruto ele não tem a produção de suco, né? Ó, a gente espremendo com a mão, a gente não vê a saída de suco, né? Chamado de lanosidade. Outro tipo de distúrbio fisiológico é o escurecimento do pêssego durante o armazenamento, né? Então fica inviável a comercialização, né? E provoca desperdício, perdas pós-colheita. Que a gente também tem outro exemplo de distúrbio fisiológico, né? Causado pelo armazenamento, né? Onde fica inviável a comercialização, né? Desse fruto. Aqui outro exemplo de distúrbio fisiológico, né? Esse crestamento aqui, causado pelo armazenamento, que é muito comum em maçã, né? A gente observa esse aspecto. E aqui a gente tem rachadura em cítrus, né? Que ocorre principalmente pela deficiência de cálcio, né? No campo. Então, uma falta de um manejo nutricional equilibrado pode provocar perdas pós-colheita, né? Então, por isso que é importante uma adubação, um manejo de adubação adequado, equilibrado, para evitar o surgimento de distúrbio fisiológico, né? E aumentar as perdas pós-colheita. Outra causa de perda são as perdas biológicas, né? Causadas por pássaros, insetos, roedores, animais, né, de forma geral, que se alimenta dos frutos, né, de forma direta, causando essas perdas, né, porque fica inviável a colheita e a comercialização desses frutos, né, pessoal? Que é um exemplo em
em pêssego, né, frutos de pêssego. Então, por isso que é importante o controle preventivo, né, de micro-organismos, de insetos, né, para evitar o surgimento dessas perdas. Outra causa de perda é excesso de maturação, né? Isso ocorre quando o fruto ele é colhido em atraso, né? Depois que ele atinge a maturidade fisiológica, ele ainda permanece por um longo período no campo, né? Então, pode ocorrer esse excesso de maturação, porque o fruto, depois que ele atinge a maturidade fisiológica, ele continua em processo de maturação, né, pessoal? Produzindo etileno, respirando. Então, se não for feito um adequado armazenamento desse fruto, ele continua em estágio de maturação e pode chegar até a excesso de maturação, já chegando a senescência. Aqui a gente tem um exemplo de frutos de manga, né? Com amadurecimento avançado da polpa, a gente consegue observar aqui nessa imagem. Então, que acontece muito, principalmente em produção em pequena escala, pequenos produtores que não têm tanto nível tecnológico empregado, a gente observa bastante esse excesso de maturação, né? Que é também uma causa de perdas pós-colheita. E agora vamos falar os locais onde ocorrem as perdas pós-colheita. Um dos locais, pessoal, é o local de produção, né? É no momento da colheita, né? Onde pode provocar o processo de colheita, manuseio, pode provocar danos mecânicos, lesões, embalagens inadequadas, também pode causar perdas pós-colheita, muitas vezes as condições ambientais também podem favorecer o aumento da velocidade dos ventos, pode provocar queda de frutos, né? Causar perdas pós-colheita, chuva intenso, granizo, né? Tudo isso pode provocar perdas pós-colheita. Aqui a gente tem um exemplo de dano mecânico, né, na goiaba, causado por compressão do fruto em caixa, nas caixas, né? Então, ou seja, um manuseio inadequado, né? Aqui a gente tem um dano causado pela queimadura causada pelo sol em maçã. Então, possivelmente no momento da colheita, esses frutos eles foram expostos a raios solares, né, que provocam essas queimaduras, que afeta a qualidade do fruto, daí contribui para as perdas pós-colheita. Aqui a gente também tem danos causados por queimaduras ao sol. Depois desses frutos apresentar essas queimaduras provocadas pelo sol, esses frutos foram armazenados e aí a umidade relativa do ar favoreceu ao desenvolvimento de patógenos e eles apresentaram esse aspecto, né, que a gente pode observar, né? Então fica inviável também a comercialização e contribui para as perdas pós-colheita. Que a gente observar a colheita da maçã, né, onde é importante o controle de qualidade, né? A gente observa que aqui as caixas são forradas, né? Se tem um cuidado na colheita, que é importante para evitar aumento de perda. Aqui, pessoal, a gente pode observar a utilização de papelões para evitar a queimadura causada pelo sol em maçã, né? É uma prática muito importante que a gente viu que a exposição ao sol pode causar queimaduras, né? Pode ser porta de entrada para patógenos, né? E afetar a qualidade do fruto. Outro local de perda é durante o transporte, né, pessoal? Transporte inadequado, né? Sem ventilação, sem condições controladas de temperatura, de umidade, frutos expostos às condições ambientais, sem proteção. As estradas também contribuem bastante para afetar a qualidade dos frutos, né, que pode causar compressões, danos mecânicos, né, durante o transporte.
Ó, aqui a gente tem um exemplo de transporte de frutas, onde é, as laterais são abertas, né? Então pode ocorrer a entrada de raios solares, né? Afetar a qualidade, provocar queimaduras, né? Também aqui a gente vê que os produtos, os alimentos estão empilhados, né? Então pode provocar danos mecânicos, principalmente se as estradas não for de boa qualidade, né? Ó, aqui a gente vê um exemplo do que não pode ser feito durante o transporte, né? Uma pessoa está em cima, né, do carro colocando alimentos, né, pisando nos alimentos que já estão sobre o carro, né, já estão embalados nessas caixas plásticas, né? Então isso não deve ser feito, né? Então está contaminando, está provocando dano mecânico aos alimentos. Então aqui é um exemplo de um transporte adequado, né, pessoal, onde você tem condições controladas de temperatura, de umidade, né, para permitir um alimento, um produto de qualidade. E, pessoal, aqui a gente tem exemplos de perdas pós-colheita, né, que a gente viu que 50% das perdas pós-colheita ocorre durante o manuseio e transporte. Então, além do manuseio além do transporte, o manuseio que ocorre durante o packing house é uma das principais perdas de pós-colheita, né? Então a gente viu que são várias etapas no packing house, desde a recepção até a comercialização, né? Então é um dos principais locais de perda. Então aqui a gente pode ver uma imagem mais aérea do packing house, né? Então várias pessoas manipulando, né, os alimentos e provocando, aumentando essas perdas. Ó, aqui o processamento, embalagem, né? Ó, se vocês observarem aqui no chão, a gente pode observar até alguns frutos, né, aqui no chão, já observando a perda que ocorre. Durante a limpeza também pode ocorrer perdas. Durante o armazenamento, pessoal, o armazenamento também é um fator decisivo para provocar perdas pós-colheita, né? Onde a gente viu em aulas passadas que cada fruto, cada vegetal tem uma temperatura adequada de armazenamento, né? Uma umidade relativa do ar também adequada, né? Então, quando esses frutos, essas hortaliças são armazenadas fora dessa faixa de temperatura ótima, pode afetar a qualidade, pode favorecer ao desenvolvimento de patógenos, né? Então, é importante conhecer essas temperaturas, essa umidade relativa do ar adequada, né, para a espécie, para o vegetal a ser armazenado, né? Que a gente vê um armazenamento de maçãs em condições inadequadas, né? Se a gente observar esse produto está exposto diretamente ao piso, né? Isso não é adequado, porque o piso retém muita umidade, pode e leva essa umidade para as embalagens. A gente já observa aqui no teto, provavelmente tem algum buraco, a gente vê excesso de umidade, né, nessa parte aqui, então condições inadequadas, vai favorecer o desenvolvimento de patógenos que vai afetar, vai danificar esse alimento e vai ficar inviável a sua comercialização. Aqui, pessoal, a gente tem exemplos de algumas injúrias provocadas por condições inadequadas de armazenamento, né? Aqui a gente tem dano provocado no pepino por congelamento do fruto, né? Então, a gente vê essa alteração aqui na parede celular do fruto, né? Do pepino, né? Então, vai ficar inviável a sua comercialização. Aqui a gente tem um dano por congelamento de maçã em pera, que também fica difícil a comercialização do alimento assim. Aqui a gente tem injúria provocada em banana, onde a gente viu em aulas passadas que a temperatura ótima para armazenamento de banana deve ser de até
13 graus Celsius, né? Então, acima, acima dessa temperatura pode provocar injúrias, né? Em temperaturas também muito amenas, muito baixas, também pode provocar injúrias, que a gente já viu em outras aulas, é, como se comporta a banana em relação às temperaturas, onde ela não tolera temperaturas muito baixas nem muito altas, né? Temperatura em torno de 10 graus Celsius é ideal para um produto de qualidade. Que a gente tem injúria provocada pelo frio em quiabo, injúria provocada pela temperatura em mamão, né? Ó, e a gente vê que essas injúrias é porta de entrada para patógeno, ó, a gente observa que com o tempo o desenvolvimento de fungos e patógenos, provocado por um armazenamento inadequado, injúrias pelo frio em ameixa, né? Injúrias também provocadas por temperaturas muito baixas, em tangerina. Outro local de perda, pessoal, é durante a comercialização, né? Já nos locais de distribuição, né? Por exemplo, supermercado, quitanda, né? Muitas vezes o armazenamento nesses locais são inadequados, né? Muitas vezes os frutos já vêm com danos mecânicos de outras etapas de processamento, já vem com a presença de patógenos de outras etapas de manuseio, né? Então, durante essa fase de comercialização, pode se intensificar o surgimento de injúrias, de anomalias, né? De contaminação desses alimentos. Ó, aqui a gente observa perdas de banana no varejo, né, causada pelo excesso de maturação, né? Então a banana é um exemplo clássico, né, de perdas pós-colheita, né? Que ela amadurece muito rápido, né? Tem uma produção intensa de etileno, né? Então a temperatura é um grande vilão, né, para armazenamento de banana, né? Então é muito grande as perdas, né, que ocorrem. Então, como a gente pode reduzir, pessoal, as perdas pós-colheita? Então, a gente tem agora alguns exemplos de como evitar essas perdas pós-colheita, de como tentar minimizar. Uma dessas formas é com um controle rigoroso de doenças, né, de podridões no pomar, e isso pode ser feito com controle preventivo, né, por exemplo, a aplicação de fungicidas nos frutos, né, como uma medida protetiva para evitar o desenvolvimento de fungos, né, e afetar a qualidade. Outra forma de reduzir as perdas é um cuidado, né, na colheita, né, onde a gente viu nas aulas passadas, onde é importante se fazer a colheita nos horários mais frescos do dia, né, normalmente lá no início da manhã, evitar a exposição dos frutos aos raios solares, né, é, fazer a utilização de embalagens adequadas, né, que diminuem o impacto do fruto sobre as embalagens, né, e evitar esses danos mecânicos, fazer uma higienização, né, das embalagens para evitar contaminação, evitar colher no período chuvoso, né, que pode provocar o excesso de umidade, também pode causar contaminação. Outra forma de reduzir as perdas é o pré-resfriamento, por exemplo, quando o fruto ele chega no packing house, ocorre a recepção dos frutos. É importante se fazer um pré-resfriamento, né, desses frutos para retirar aquele calor do campo, né, que pode acelerar a maturação, né, do fruto. A embalagem também é uma das causas de perdas pós-colheita, né? E uma forma de reduzir é utilizar uma embalagem adequada, como por exemplo, pessoal, a maior parte, a gente viu lá no início da aula, a maior parte das embalagens utilizadas no transporte, na distribuição, nos centros de distribuições, são
embalagens de madeira, e é uma das embalagens que mais interfere na qualidade do produto, né? Porque, como pessoal, as caixas de madeira, elas não podem ser molhadas, né? Então é difícil se fazer a higienização, as superfícies são ásperas, então favorece os danos físicos, né, aos frutos, o empilhamento provoca danos, então é um tipo de embalagem que se vem tentando reduzir no mercado, né, por esses danos que pode provocar os frutos, mas até hoje, pessoal, é o tipo de embalagem mais utilizado. Então, isso pode provocar grandes perdas pós-colheita. Então, uma forma de reduzir é diminuir o uso de embalagens de madeira. Aqui a gente vê imagens também, empilhamento de embalagens de madeira, embalagem de madeira, colheita do campo, né, que é armazenamento. Outra forma de reduzir as perdas é limpeza e higienização, pessoal, de todo o material que for utilizado, inclusive as embalagens, tesouras de poda, todos os utensílios utilizados. É importante uma limpeza, a sanitização, né, para evitar contaminação, né, o transporte ser realizado de forma cuidadosa, né, em estradas de boas condições, evitar a exposição excessiva do alimento aos raios solares, de preferência um transporte refrigerado, né, com condições de temperatura e umidade controlados. O armazenamento também é uma forma de reduzir, né, onde os frutos, as hortaliças devem ser armazenados a temperaturas e umidades adequadas para o fruto, né? O ambiente de armazenamento deve ser limpo, arejado, né? Evitar armazenar os alimentos diretamente no piso, né? No chão, colocar sempre estrados de madeira, né? Pellets, os pallets para evitar esse contato direto com o piso, que pode ser uma forma de absorção de umidade, né, e contaminação. É importante que as paredes sejam isolantes, né, para evitar a entrada de calor, né, de fora. A porta seja bem vedada também para evitar a entrada de calor, né. E assim, pessoal, a gente finaliza mais uma aula de hoje, né? Onde a gente conheceu como ocorrem as perdas pós-colheitas, né? E tentar contribuir para evitar essas perdas pós-colheita, né? Que na própria compra de alimentos, o consumidor também pode contribuir para tentar reduzir essas perdas pós-colheita, né? E a gente, como profissionais da área, também tem esse potencial de tentar diminuir as perdas pós-colheita, né? E ter mais alimentos na mesa do consumidor. Então, pessoal, aqui tem um exercício de fixação para vocês realizarem e enviarem até a nossa próxima aula, na próxima sexta-feira, tá? Que eu vou enviar via sistema mudo, né? Vocês vão fazer e vão enviar pelo sistema para mim. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.